No ar, batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas. Olha aí, ele tá aí. Hoje o Galo tá aqui. Sexta-feira, esse Galo chega sexta-feira. Rapaz, além de preguiçoso por acordar essa hora, ele gosta de vir na sexta-feira, mas tudo bem, tá valendo. Bom dia pra você que está conosco aqui na Rádio MEC Rio de Janeiro, a primeira rádio do Brasil. É a mais antiga do Brasil, a Rádio MEC, que tem na frequência AM 800, uma emissora da EBC e também, claro, pela internet. Anote o endereço aí, é radiomec.ebc.com.br. E sabe o aplicativo? É o app Rádio ZBC. Esse beijinho é porque ele é amigável, ele é carinhoso, é fácil de você usar, manusear. E aí você faz o quê? Você marca lá para seguir o batepapo.com e ele te avisa sempre que nós formos entrar no ar. E aí é só acompanhar a gente. E segundo o nosso produtor de estúdio, Marcos Leite, estamos também ao vivo, transmitindo pelo Facebook Live. É o Facebook da Rádio MEC AM, facebook.com/Rádio MEC AM. Tony Godoy, nosso operador de áudio, bom dia para você também. E o que a gente tem que fazer agora é compartilhar alguma coisa, né? Vamos lá. Compartilhando. Olha, sexta-feira a gente tem aqui a missão de mais uma vez fazer uma temática sobre o Enem 2018. Domingo agora a turma vai para mais uma maratona, né? 5 horas e meia de provas e a gente, claro, vai dar aqui uma força para a turma que Cadu, meu filho não passou, minha sobrinha não passou. Tio Cadu, eu não passei. Se você chamar de tio Cadu, eu bloqueio você no Facebook, bloqueio você nas redes sociais, mas tá valendo. Cadu, eu não passei agora, poxa, tô triste, vou passar uma temporada mal. Calma que para tudo isso tem jeito. E a gente hoje convidou aqui 2 especialistas na área de recursos humanos, um na área de recursos humanos, outro na área de psicopedagogia. Tá aqui comigo a consultora de RH, a Dilza Taranto, que está aqui para falar um pouquinho para vocês que vão fazer a prova do Enem, que se por um acaso tudo de ruim acontecer, ou seja, de repente você perdeu a prova, ficou frustrado. Eu já falei que isso para mim, essa turma que chega atrasada, hoje em dia, é migué. Já ouviu falar em migué, Dilza? Dá migué para aparecer na televisão, para aparecer no jornal. E aí essa turma tem que tomar tendência. Agora, a outra situação é a seguinte, você não passou? Calma, que para tudo tem jeito. Tem jeito, Dilza? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui participando com vocês. E para tudo na vida tem jeito, né? Então, o importante é a situação, né? O evento que a gente pode considerar um evento negativo, né? Algumas pessoas consideram como fracasso, mas é tirar lições desse evento, né? Então, efetivamente, parar, pensar o que aconteceu e se replanejar, né? Tirar as lições possíveis do evento. E o nosso outro companheiro de mesa aqui, que é o Márcio Serbella Freire. Márcio Serbella Freire, bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Cadu? Tudo ótimo. E aí, frustração, dá para lidar com isso depois de tanta preparação, tantos desafios? E aí? Sem dúvida. A frustração sempre tem como a gente lidar com ela. Mas o mais importante é a preparação, né? É o fato de você aproveitar aquilo que você fez até agora. Se você investiu o seu tempo em se preparar, em estudar, em fazer o que teve que fazer, tenha certeza, você não perdeu nada. Tudo aquilo que você fez pode ser aproveitado. Talvez não da maneira que você pensava antes, mas ele pode ser usado. Pode ser usado por você, quem sabe para você promover a sua vida para muito melhor antes do próximo Enem. Tá? Então, essa a ideia. Essa sua colocação vai levantar a bola aqui para a Dilza, né? Porque é uma troca boa de ideias aqui entre uma consultora de RH e um psicopedagogo. Dilza, o que o Márcio traz é uma coisa muito interessante, porque a gente não se dá conta de que ao longo desse nosso período de aprendizado, que não acaba nunca,
mas ele tem um elo de ruptura aí que é a prova do Enem, né? A prova para você ultrapassar uma outra barreira, que é a barreira para você ter uma formação superior, para quem quer fazer essa formação superior, mas ela dá muito conta disso. O que a gente faz com o que a gente já aprendeu? Joga fora? Não, de jeito nenhum. Eu vou fazer um paralelo aqui, né, com o bebê. Eu gosto muito de uma frase do Benjamin Barber, que ele diz o seguinte: eu não divido o mundo entre sucessos e fracassos, entre ricos e pobres. Eu divido o mundo entre pessoas que aprendem e pessoas que não aprendem, né? Então, fazendo um paralelo, um bebê, né? Quando ele nasce, ele vai aprendendo a engatinhar, caminhar, ele cai, ele levanta, continua, até que ele caminha, né, com seus próprios passos sozinho, sem precisar do apoio. Então, é o aprendizado, né, que se tira disso. E o ressignificado da situação. É importante ressignificar o que esse fracasso, o que eu aprendo com esse fracasso e o que esse fracasso, entre aspas, né, esse evento negativo, pode direcionar de uma outra forma a minha vida. Né? É olhar, é parar, porque as pessoas costumam, ainda mais hoje, né, com essa imediatismo. Então, parou, pensou, sou um fracassado, acabou, e se avalia como se aquele evento o definisse. Não define. Você não é um evento, você é um conjunto de atitudes, de comportamentos, de experiências, de lições, de aprendizados que se tira da vida. Eu costumo dizer também, Márcio e Dilza, que eu gosto de me taxar como um eterno ignorante. Quem não se taxa como eterno ignorante tem a prepotência de se achar o grande, né, pensador, o grande intelectual do mundo. Eu estou longe disso, acredito que você também pense com assim, certeza, né? Todo mundo que tem um mínimo de discernimento pensa assim. Então eu adoro deixar de ser ignorante. Então quando eu troco ideias, quando eu trago esse programa para dentro de uma emissora como a Rádio MEC, né, que a gente distribui esse conhecimento entre todos, a gente deixa de ser um pouco ignorante. E as pessoas têm que entender isso, né, que não tem demérito nenhum você não conhecer um determinado assunto. Ninguém conhece tudo o tempo todo. E nem todo tempo dá para aprender alguma coisa. A gente tem que ter um momento de relaxamento, que a gente está aprendendo alguma coisa também. Um momento de descanso, que a gente também está aprendendo, está preparando o corpo para aprender alguma coisa. Nada endebraçado em relação a isso, Márcio e Dilza. Vamos lá, essa coisa da ignorância, da gente assumir essa ignorância e saber que a gente pode aproveitar do conhecimento para talvez até trilhar outros caminhos. Cadu, você me fez lembrar uma coisa muito importante que eu aprendi não tem tanto tempo assim. E essa coisa assim, ela tem muito a ver com o Enem, porque eles devem ficar pensando: eu de repente vou ter que passar por tudo de novo, estudar tudo de novo, passar por toda a dificuldade. E eu queria avisar você que, por um acaso, não vai ter que fazer novamente o Enem, vai ter que caminhar novamente, seguir mais um pouquinho na jornada para alcançar o que deseja. Existe uma frase que nós falamos para nós mesmos, que nos atrapalha muito, que é: isso eu já sei. Quando eu falo isso eu já sei, eu estou me bloqueando para aprender qualquer coisa nova, conforme que você falou. Então, mesmo que a gente vá repetir algum processo, que a gente vai vê-lo de novo, perceba que sempre existe uma forma diferente de olhar esse mesmo processo. Sempre se tem algo a aprender. Então não existe pessoa no mundo que tenha um conjunto de conhecimentos que complete toda a sua necessidade de conhecimento. Então nós somos eternos ignorantes, com certeza, mas permitam-se, jovens, permitam-se, pais, não cair nessa armadilha do isso eu já sei, isso eu já fiz, isso eu já passei. Isso é um... Então, reconhecer que não se conhece determinado assunto, né, e buscar conhecer, não significa que você vai deixar de ser ignorante. Você vai deixar de ser ignorante naquele assunto, mas você vai continuar ignorante em um monte de outras coisas, né? Então, a vida, eu hoje, né, avó, quase 60 anos, então sou uma eterna aprendiz, e eu estou estudando o tempo inteiro, né? Nós estamos. E nós estamos estudando a vida inteira, mesmo que você não esteja numa sala de aula, a vida te ensina.
Então, é preciso tirar as lições da vida, né? E uma das maiores lições da vida é a humildade. É isso aí, eu queria entrar. Ótima essa colocação que fez o Márcio, né? Eu já sei tudo, a humildade, né? Eu já sei. Agora, como é que a gente passa isso também para essa rapaziada que está ouvindo a gente, né? Que vai fazer o Enem aí, ou que está no mercado de trabalho, já está começando agora no mercado de trabalho também, Odilza e Márcio, que é a questão de que esses profissionais, às vezes, como professores, educadores, gestores, eles se acham acima do bem e do mal, não tem o mínimo toque de humildade. E aí como é que você faz essa interlocução? Mas peraí, professor, eu estou aprendendo ainda. Né? Porque a gente sabe que o mercado de trabalho, você às vezes é jogado aos leões e não se prepara, você sabe disso, né? Ainda mais quando a gente tem aí a questão dos estagiários, mão de obra fácil, né? Os alunos chegam na sala de aula com um professor mais prepotente, que ele vai jogar a matéria daquela antiga, que vai achar que aquilo funciona, e aí? Bom, eu hoje atuo bastante na área de empreendedorismo e inovação, né, planejamento de empresas, negócios, e uma das coisas que a gente precisa ver, ter um olhar, e principalmente o jovem nessa questão da prepotência, é que nós normalmente colocamos sempre a responsabilidade no outro. Nós normalmente colocamos a responsabilidade no chefe, no patrão, no professor, que ele é arrogante, né? Então, quando você falou aí, eu estava pensando aqui. Eu trabalho num programa da Secretaria de Educação junto ao Sebrae, eu sou consultor do Sebrae, e nós desenvolvemos um projeto para empreendedorismo na escola de ensino médio e tal, e nesse processo o que a gente mais procura levar para o jovem é que ele pode ser o ator principal da sua própria vida. E para isso ele precisa assumir o controle. E ele precisa de ferramentas para que ele possa assumir esse controle. Quando ele assume esse controle, o que acontece? Ele começa a se tornar realmente poderoso. Ele começa a poder muito mais do que ele podia antes. Uma coisa interessante, esse professor arrogante, ele vai ter uma hora que ele vai ter que olhar um aluno, encarar ele de frente, que ele é mais poderoso que ele, professor. Quantas situações eu já cheguei, e quanto aprendizado eu já tive em sala de aula com os meus alunos, né? O quanto a gente aprende quando eu faço um trabalho com os professores do Estado ou de uma escola de algum lugar, o quanto eu aprendo com eles, eu vou lá levar, mediar, mas na verdade, hoje a gente usa uma metodologia que a gente chama de sala de aula invertida, e na sala de aula invertida, o aluno traz e trabalha dentro de sala de aula, mas na verdade ele busca o conhecimento lá de fora, e ele traz para nós e nós aprendemos junto com eles, nós participamos do processo, aprendemos junto com eles o tempo todo. Então, é dentro desse foco que eu acho. O jovem ele precisa perceber, ele não pode atribuir, e hoje nós estamos num mundo em que nós sempre atribuímos tudo que acontece de errado no outro. Né? Não, peraí, minha empresa não está dando certo, meu negócio não está dando certo. Não passei no Enem porque o governo é ruim. Não passei no Enem porque a minha escola é horrorosa. Cara, você não passou no Enem, ou você não foi adiante porque você não se esforçou o suficiente. Porque você estudou, achava que sabia, mas você não procurou outras questões. Você não foi atrás de outras visões de outros professores. Quem sabe mudou a banca, mudou a forma de avaliar, e você não viu. E aí você se acha injustiçado e bota a culpa no outro. Né? Então, na verdade, toda a possibilidade está dentro de nós. Mas para isso precisa de um monte de procedimentos. Eu queria só acrescentar, né? Você falou muito bem a questão de responsabilizar-se, né? Que a gente chama de funcionamento otimizado, né? Quando a pessoa toma as rédeas da sua vida e faz daquele limão uma limonada. Ok, mas vamos ver o outro lado também, porque existem fatores que podem influenciar no momento do Enem, né? Fatores psicológicos, sem né? dúvida. A pessoa fica desestruturada. Então, por isso que eu falo que o autoconhecimento é importantíssimo. Então, aconteceu um evento assim negativo, desagradável, para pensar, né? O que efetivamente que aconteceu. Eu fui mal numa disciplina, então eu preciso de maior dedicação naquela disciplina, não negligenciando as outras, mas eu preciso me dedicar mais àquela disciplina. Cheguei atrasado? O que me fez chegar atrasado? Da próxima vez, eu não só chegar na hora, eu vou chegar antes, porque a gente sabe que imprevistos acontecem, né? Me desestruturei emocionalmente?
procura ajuda de profissionais, existem profissionais especializados para isso. Então, é o discernimento, né? Saber até onde cabe a mim dar a volta por cima, né? E em determinados momentos eu estou precisando de ajuda, estou precisando de apoio de profissionais especializados, estou precisando de apoio da minha família, dos meus amigos. Então, efetivamente, reconhecer o evento e saber, né? Existem profissionais especializados que ajudam nessa identificação, né? Então, realmente responsabilizar quem deve ser responsabilizado. E aí entra, na verdade, um grande paradoxo, que é a família-escola, né? E aí sim o psicopedagogo, pedagogo, enfim, todos os outros atores também que atuam nessa determinada função. Isso tudo, Dilza, quando você traz aqui essa preocupação no pós, aquela turma que não passou, tem um papel fundamental também nesse acolhimento, nesse momento de repensar o próximo desafio, que seja o próximo Enem, que seja a desistência, porque a gente já fez 3, 4, 5 vezes o Enem, aí olha, não adianta. É igual, eu costumo brincar, que é igual carteira de motorista, né? Você faz a primeira, não passa, faz a segunda, não passa, aí depois você vai passar na terceira, você vai assim, olha, desisto, eu não levo jeito para dirigir automóvel. Então você desiste, né? Como é que você também analisa isso, Dilza, quando você traz para você essa responsabilidade de ajudar esses jovens? Então, como profissional, né, é exatamente isso. Acompanhar profissional de carreira, né? O coach de carreira, ele vai acompanhar esse jovem e ajudá-lo a identificar se é aquilo mesmo, se a aptidão dele é para aquilo mesmo, se é aquilo mesmo que vai fazê-lo feliz, né? Começar a pontuar, procurar oportunidades de vivenciar aquela profissão de alguma forma, porque às vezes a família exige muito, né? Às vezes tem uma tradição na família em determinada profissão, né? A gente vê isso em diversas profissões, né? No direito, na medicina, na odontologia, enfim, até mesmo no magistério a gente vê dessa forma, né? Então a família precisa entender que aquele ser humano é único, é outro, não é igual e não precisa repetir o que a família vem fazendo até aquele momento, né? Então, o sucesso não é porque o pai ou a mãe foram bem-sucedidos, né? Não significa que o filho vai ser bem-sucedido naquela profissão. Então, o sucesso não é dinheiro, não é fama, o sucesso é a felicidade. Você realmente se doar naquela profissão. Então, o profissional, como coaching de carreira, o profissional ajuda ao coach, né, ao jovem, enfim, ao indivíduo, identificar o que realmente vai fazê-lo ter sucesso. E o que é o primeiro ponto? Você quer acrescentar alguma coisa, Márcio? Por favor, por favor. Olha só, o papo tá aberto, assim funciona o bate-papo.com, tá? Okay. Falou, eu fico caladinho, quero ouvir vocês. Essa questão da acolhida, eu acho que ela é fundamental, o que você falou. Mas não é o passar a mão na cabeça. Não é o dizer, não, vem cá, Exato. Vai ter de novo. Mas um olhar mais profundo para o seu filho, para o seu familiar. Um olhar para entender um pouco melhor. Quem sabe, você já parou, pai, mãe, tio, avô, responsável por alguém que está passando por esse momento, para ver que loucura está acontecendo com a cabeça desse jovem, né? O que está passando? Ele provavelmente você vai se lembrar que você esteve na mesma situação em algum momento. Então, se coloca num lugar, né? Utiliza lá a empatia, se coloca no lugar desse jovem, procura entendê-lo um pouco mais, procura perceber agora. Se você puder aconselhar ou fazer alguma coisa, evite o conselho. Porque provavelmente esse jovem, nesse momento, ele vai achar que qualquer coisa que você falar é uma reprovação. Qualquer coisa que você falar é uma forma de piedade, né? Ou de carinho, mas pelo insucesso, pelo fracasso. Que tal você olhar para o teu jovem, olhar nos olhos dele, encontrar o que ele tem de melhor, e nesse momento da dificuldade você falar para ele tudo aquilo que ele tem de muito bom. Exato.
né? Tudo aquilo que ele tem de especial. Aí sim, porque o que a Dilza falou é fundamental, é perfeito, Dilza, com relação a gente interferir na educação dos nossos filhos, querer uma trilha para eles, querer uma jornada para eles que não é a jornada deles, né? Na verdade, então a jornada deles eles que vão descobrir. Eu tenho percebido que muitos jovens não vão ter sucesso ou ser feliz fazendo uma universidade. Isso é natural. A gente tem muitas pessoas de sucesso, e sucesso não só na parte financeira, em todas as áreas, que escolheram outros caminhos. Então o Enem, a porta de entrada para a universidade, ela é um excelente caminho, ela é um ótimo caminho, ela não é o único e ela também não é o caminho final. Quando você perceber que o Enem, esse processo de preparação, de passar no Enem, de entrar na universidade, ele faz parte da jornada. Então a gente precisa olhar melhor para o todo, né? Olhar melhor para o todo e aproveitar esse caminho. Cada momento desse caminho, tudo que se passa em qualquer instante da vida, seja de fracasso, é momento de aprendizado, é momento de enriquecer, de botar mais um tijolinho na nossa construção. Então, pai e mãe, olha para o seu jovem, escuta o seu jovem, ouve, escuta, mas com o coração aberto, escuta o coração dele, o que ele tem para colocar. E se você puder fazer algo agora, encontre no seu jovem o que você vê nele, o que você enxerga de melhor. Se você não consegue enxergar nada de melhor, meu irmão, faz o seguinte, se dá um tempo, porque você está perdendo seu tempo com seu filho, com sua filha. E esse tempo é muito especial. Agora também tem o seguinte, a sociedade também é muito cobradora, né? De resultado, o mercado de trabalho está aí para mostrar isso, né? Ainda mais num mercado cada vez mais competitivo, com milhões de brasileiros empregados, todo mundo tentando se reinventar, empreendedorismo aí cada vez mais sendo fundamental para essa recolocação. E como é que a gente lida também com isso, dona Dilza, para poder, olha, calma, se prepara, se qualifica, porque a gente também tem que fazer a meia-culpa. Tem muita gente hoje que quer o imediatismo, como nós falamos, e não quer se preparar, ter a qualificação. Ninguém nasce gênio de uma hora, ninguém se torna... As pessoas podem até nascer gênios, mas ela tem que ter um processo, um período de adaptação a essa genialidade, né, Dilza? Cadu, só fazendo um gancho para Dilza. As pessoas não gostam ou não querem investir em autoeducação. As pessoas têm medo, acham que quando procuram um curso de autoconhecimento ou mesmo a ajuda de um coach, elas não, isso é bobagem, né? Acho que a Dilza pode falar, me ajudar com isso, mas é muito importante você investir em si mesmo. Cara, você investe em tanta coisa, você investe na sua barriguinha, né? Você vai na churrascaria, mas você não investe em ser melhor. Ou vai na academia para perder a barriguinha. O Márcio tá, né? O Márcio tem que fazer o contraponto aqui com o Márcio. Mas aí eu vou te dizer que eu sou daquela turma que é muito feliz com o que tem. Ótimo, então, ótimo. Assim, viu, Tony Godoy? Viu, né? A gente tem um programa de treinamento que é Autoestima, o Segredo do Sucesso. Boa. Que a gente fala mais autoestima, mais confiança, mais sucesso. É isso aí. Então, assim... Cara, como você for, você pode... Agora, uma coisa que você não pode estudar, e aí o investimento vai, é com a sua saúde. Isso. Se a saúde tá legal, meu irmão, se você é gordo, se você é magro, o problema é seu. Se vira com isso. Adorei essa. Ouviu, Roberto? É isso aí, tá vendo só? O Roberto tá na parte intermediária. Dilza, vai lá. Bom, é legal isso que o Márcio falou aí, o importante é a saúde, e a gente não pode negligenciar todos os aspectos da vida, né? Importante é a saúde, a carreira, são os nossos relacionamentos, é a família, são os amigos, a espiritualidade, a contribuição social enquanto cidadão, então são os aspectos que a gente precisa estar atento, né? Você vai falar da nossa roda da vida, não? A roda da vida é o ponto de partida para qualquer processo de coaching, né? Então eu, por exemplo, faço academia todos os dias. Eu não invisto na churrascaria. Fico longe da churrascaria, eu invisto na academia. Oi, Dilza, eu também faço academia todo dia, mas eu não deixo de... Eu faço isso também para poder me permitir um dia lá na churrascaria com o Márcio, entendeu? Eu também sou gulosinha, por isso que eu vou pra academia, para poder fazer, mas a churrascaria eu procuro fazer. É o equilíbrio, né, gente? A gente tem que falar dessa palavra que está faltando muito. Cada um na sua. Tá faltando muito nessa polarização que a gente vive hoje em todos os setores. Exato. O equilíbrio, até para isso, para poder... Equilíbrio e respeito, né? Equilíbrio e respeito. Mas falando dessa coisa da academia versus churrascaria, né? Ou pizzaria, acho que tem que ter... Não, mas tem a ver com a turma que tá... Aliás, tem até a ver com a turma que está se preparando para o Enem,
para se alimentar bem para o domingo, né? Exatamente. Então, vamos lá, Dilza, discorre mais um pouquinho. Voltando para a carreira, né? A gente não pode ser inocente e achar que as empresas estão aí para satisfazer as nossas necessidades. De maneira alguma. A empresa precisa ter lucro, até para ela se manter e manter os empregos. Isso aí não tem dúvida, né? Então, se você entra numa empresa, o que a gente tem visto é exatamente o que você falou, Caio. As pessoas entram, principalmente os jovens, né? Entram na empresa e quer que a empresa supra todas as suas necessidades. Então, eu estou aqui, né? Eu estou fazendo, estou recebendo meu salário e o que a empresa vai me dar de retorno? Não, a lógica é outra. Eu estou entrando na empresa, eu tenho que dar resultados para eu fazer aquilo que eu fui contratado, eu recebo o meu salário. Se você quer alguma coisa a mais, você tem que dar mais. Você tem que dar resultados melhores. Então, a dica que a gente dá, assim, em termos de carreira, entrou numa empresa, numa instituição, seja ela qual for, né? Um médico num hospital, um professor numa escola, um profissional dentro de uma empresa, entrou, então coloque, né, se coloque no lugar do dono daquela empresa. Né? Se você fosse o dono daquela empresa, você manteria você como um profissional? O que você está fazendo a mais para melhorar os resultados daquela organização? Então, isso é importante, parar, porque a gente tem uma geração aí que foi muito mimada, né? Sempre. Então, eles querem essa continuidade do mimo nas empresas. Tudo nas mãos, né? Exatamente, nas empresas, né? Então, é preciso parar e pensar um pouquinho, voltando para o funcionamento otimizado, né? E a minha responsabilidade nisso aí. Existe uma das modalidades do empreendedorismo, é o intraempreendedorismo. Segura um pouquinho então, Márcio, você fala do intraempreendedorismo, porque a gente vai fazer um intervalo rapidinho, tá certo, Tony Godoy? A gente volta já com o bate-papo.com aqui na Rádio MEC, com esses nossos dois colaboradores hoje, especialistas, a professora Dilza e o professor Márcio. A gente volta já. Estamos apresentando bate-papo.com. Durante 2 horas, você relembra com Cacá Santiago os maiores clássicos da música popular brasileira. Ouça esta seleção com as canções inesquecíveis da nossa MPB do Clássicos com Arte. Todo sábado, às 4 da tarde, aqui na sua Rádio MEC. Blue Note Rio apresenta, dia 10 de novembro, Jane du Boc, uma das cantoras mais respeitadas no Brasil e no mundo, e o maestro Ogair Júnior sobem ao palco do Blue Note para a noite de tributo ao ilustre compositor Burt Bacharach. Dia 10 de novembro, garanta seu ingresso no site bluenoterio.com.br ou na bilheteria do local. Apoio Rádio MEC. Rádio Batuta traz uma série inédita com Zusa Homem de Melo, Duke por Zusa. Resgata as histórias de 50 músicas do jazzista e pianista Duke Ellington. No programa de estreia você confere Creole Love Call, Caravan e I Don't Mean a Thing, entre outras. Ouça Duke por Zusa, neste sábado, 8 da noite, aqui na Rádio MEC. Você está ouvindo bate-papo.com. 9h35 no Rio. Eu disse 9h35 no Rio. Pois é, você está comigo de volta aqui no bate-papo.com pela MEC Rio de Janeiro. Você sabe, 95 anos no ar, a mais antiga do Brasil. E você também, claro, está em AM 800, mas também na internet, em radiomec.ebc.com.br, radiomec.ebc.com.br, ou também pelo aplicativo, é o app Rádios EBC, ou também
pelo Facebook Live, facebook.com/Rádio MEC AM. Recebemos, inclusive, agora, através do Facebook Live, uma mensagem do Iranardo da Silva, que a gente vai ler já para vocês também, acompanhando aqui o nosso bate-papo.com de hoje. Tá falando sobre o que, Tony Godoy? Vamos lá. Compartilhando. Muito bem, a gente hoje está aqui com dois especialistas, uma na área de recursos humanos e o outro na área de pedagogia, para falar um pouquinho sobre as frustrações. Domingo agora, milhões de alunos vão participar mais uma vez do Enem, a segunda etapa do Enem, e claro, alguns não vão passar, né? Alguns, claro, vão ficar aí para avaliar, né, os erros cometidos, avaliar uma nova oportunidade para o próximo ano, e isso a gente sabe que pode haver aí um problema comportamental, de você ficar frustrado, mas calma, para tudo tem jeito, a gente não precisa ficar desesperado, nem o aluno, nem o papai, nem o candidato, né, nem o candidato, nem a família, nem ninguém. Então estão aqui conosco a Dilza, que é consultora, deixa eu pegar aqui direitinho, eu me perdi aqui, Dilza Taranto, que é consultora de RH, e o psicopedagogo Márcio Cerbela Freire, que antes do intervalo eu tinha interrompido ele para falar sobre a questão do empreendedorismo. Intraempreendedorismo. O intraempreendedorismo. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso, Márcio. Bom, a Dilza falou da questão de quando você estiver numa empresa, né, você participar dela. Existe uma das modalidades do empreendedorismo, é o intraempreendedorismo, que eu considero como você ser empreendedor de si mesmo, seja lá onde você estiver. Então, você está numa empresa, você é o diretor de uma escola, você é um professor, seja lá o que você for, você pode fazer diferença por aquele lugar onde você está. E a Dilza foi muito feliz quando ela disse que o nosso jovem, ele quer extrair algo da onde ele vai entrar. Ele não está muito preocupado com o que ele pode dar, mas o que vai fazer a verdadeira diferença na vida dele é o que ele entrega, é o que ele faz diferente, é o quanto ele tem capacidade de modificar aquele ambiente, aquela empresa, aquele negócio. Ele pode ser a pessoa que faz aquele negócio ser um negócio especial, diferente. Deixar a sua marca, né, mano? Deixar a sua marca. A Dilza colocou que a empresa existe para ter lucro. Mas eu costumo falar que a empresa, antes de existir para ter lucro, é claro, isso é natural, que ela queira ter lucro e que tenha lucro, mas antes disso, qualquer empresa existe para os seus clientes. E ela existe para ajudar essas pessoas. Então, quando eu estou dentro de um processo, se eu não estou fazendo parte desse ajudar pessoas, quando eu estou num negócio, estou numa empresa, sou um funcionário, um colaborador, e eu não estou fazendo parte corretamente desse processo de ajudar o cliente lá, o cara final que tem que ser atendido, de alguma maneira eu não estou entregando nada para ele, então não tinha que estar ali. Então eu ser demitido é o mínimo que vai acontecer comigo. Eu preciso colaborar, eu preciso ser parte importante daquele espaço. Mas não percebem isso, não veem isso. Faça a diferença onde você estiver, que você vai ser visto. Pode ser que você não seja visto imediatamente, mas você vai ser visto. E a sua vida, né, o seu processo, ele vai acabar acontecendo. E aí, Dilza, é por aí? É por aí, com certeza, é por aí. Outra questão também dos jovens é o imediatismo, né? Então, poxa, já tô... Eu costumo atender, né, ter clientes assim, mas eu já estou há um ano me dedicando, fazendo muito mais do que eu recebo para fazer e não fui reconhecido. Calma! Eu, para ser reconhecida na minha empresa, levei 10 anos. 10 anos de batalha. Era um outro tempo, lógico. As coisas hoje acontecem com muito mais rapidez. Mas também não vai ser de uma hora para outra que você vai ser reconhecido, né? Então, calma, continue, se determine mesmo, né, a dar melhores resultados, a dar o melhor de si. O Márcio falou perfeito aí, pensar no cliente, né? Quem é o seu cliente? O que eu estou entregando para esse cliente? Eu estou surpreendendo o meu cliente ou eu estou fazendo exatamente só o que ele me pediu? Para fazer só o que ele me pediu, tem um monte de empresa aí no mercado. Então, vamos ouvir aqui o Iranardo da Silva fala uma coisa muito interessante aqui, que essa mudança toda, não só do que ele vai colocar aqui, mas também de uma forma geral, né, das questões curriculares também. Ele diz o seguinte: bom dia, gente, a droga do acordo ortográfico é o que faz o aluno ser derrubado nas provas de redação.
Ainda bem que passei da idade de ficar reaprendendo e desaprendendo o idioma. Não aguentaria isso novamente, nem por um decreto ou que me matassem. Grande abraço, aqui diz o Iranardo da Silva. O nosso querido Rodrigo Barros está acompanhando a gente lá de Portugal. Fala, Rodrigão, um abraço para você, com o maior carinho aí para a turma que está em Portugal. E é isso também, né? A gente vê também as mudanças, as adaptações são feitas no currículo, que é aquela famosa, se viu nos 30, né? Para aprender, para dar um jeito. Como é que a gente resolve isso também, Dilza, no mundo cada vez mais rápido? Isso não tem jeito, né? Isso faz parte da própria dinâmica da vida, né? As coisas mudam, se atualizam. Por algum motivo, resolveram fazer essa revisão aí. Mas eu resolvi esse problema, né? Na época da revisão, fiz uma tabelinha, o que mudou? Então, quando eu ia escrever alguma coisa, eu olhava minha tabelinha. Hoje você tem o Google, né? Então, toma cuidado com o corretor, né? Verifica qual é o corretor que você está atualizando. O que você está usando, né? Mas atualizações, qualquer profissional, tenha a idade que for, precisa estar atualizado. Isso aí não tem dúvida. Faz parte da dinâmica da vida, da dinâmica das empresas. A gente precisa se atualizar com relação à educação dos nossos filhos, dos nossos netos, a relação com o seu parceiro, com a sua parceira, com os seus amigos, né? A atualização faz parte da vida para você se considerar, se sentir inserido. Outra coisa também que eu queria voltar para o nosso papo é em relação às frustrações para quem não passa nessa prova do Enem. Qual é o primeiro passo, Dilza? Dilza, o que você daria de dica para esse aluno, esse candidato que não passou, para a família dele? Como é que a gente consegue dar essa orientação inicial? A primeira coisa, antes de qualquer outra providência assim, mais prática, é recuperar a autoestima. Isso é fundamental, porque é um dos primeiros eventos, né? O Enem, na minha época era o vestibular, é um dos primeiros eventos impactantes, né? De sucesso ou fracasso na vida de uma pessoa. Então, recuperar a autoestima, saber que aquele evento não define aquela pessoa, né? E tirar os aprendizados. Buscar ajuda profissional, se a família está tendo dificuldade, buscar ajuda profissional, porque recuperar a autoestima autoestima, o autoconceito, a autoconfiança. Primeiro, fortalecer essa pessoa emocionalmente e depois ir para as partes mais práticas, digamos. Mas aí procura o quê? Quer acrescentar alguma coisa, Márcio? Vamos lá. Eu queria falar com o Iranardo a respeito da atualização ortográfica. Eu discordo um pouquinho dele quando ele fala que esse é o problema. Isso não é o problema. Se você pegar as redações, você vai ver que esse não é o problema. O nosso jovem, infelizmente, ele não consegue concatenar o pensamento. Essa sua colocação do famoso analfabeto funcional, que está aí mais do que na pauta, né, do dia e da preocupação das pessoas, 38% hoje dos universitários não conseguem fazer um mínimo de interpretação do que eles estão lendo, entender o que eles estão lendo. Perfeito, Omar. E tem uma outra coisa. Hoje a gente está num mundo em que a Dilza falou, a gente precisa procurar ajuda, o pai precisa procurar ajuda, se não conseguiu. Concordo com ela, mas existe também, e aí eu vou fazer, eu sou psicopedagogo, então de alguma maneira eu vivo disso também, mas hoje em dia a gente está num mundo em que a informação está aí. E você vê uma redação, o jovem vai fazer uma redação, além de ele não concatenar o pensamento, ele não faz a menor ideia do tema que está sendo abordado. Ele fala de uma outra coisa, porque na verdade ele não buscou nada, ele não está antenado, ele não está vivendo. Ele está vivendo lá no videogame dele, ele está vivendo num mundo particular do influenciador de pessoas, ele só escuta aquele influenciador, ele não escuta mais nenhum outro. Então, assim, esse mundo, apesar dele estar muito... a informação está muito rápida, muito veloz, mas a gente não está sabendo lidar com isso. O jovem não está sabendo lidar com isso, os pais não sabem lidar com isso, não sabem como atuar com seus filhos com relação a essa questão, a divisão do tempo dentro de casa, o que pode, o que não pode, qual é a hora do videogame. A gente estava falando aqui, brincando da churrascaria e da academia, mas a gente vê o jovem hoje, né, com dificuldades físicas, porque ele só faz uma atividade dentro do quarto dele, então ele não sai, ele não tem amigos, o amigo dele é virtual, é uma realidade virtual, e o mundo dele é virtual, e quando ele chega para o processo de verificação de competição real,
ele se perde, ele não se encontra, né? E aí realmente eu acho que os coaches, os mediadores, os psicopedagogos, pedagogos, eles têm uma função especial em ajudar esse jovem, em levar para ele uma solução, mas é necessário que a família entenda isso, é necessário que o jovem entenda que em dado momento ele precisa de ajuda. A Dilza falou também da questão da autoestima, né? O meu maior investimento na empresa, né, em preparar treinamentos nessa área de elevação da autoestima, porque a autoestima é a base de tudo. A autoestima vai te fazer o primeiro momento para que você tenha mais confiança. Quando você tem mais confiança, e a confiança ela não se dá do nada, ela acontece a partir do momento que você investe em você, em que você gasta seu tempo para aprender mais, para descobrir mais coisas, você incentiva a sua curiosidade, e aí você tem mais confiança porque você tem mais conhecimento, você sabe do que está fazendo, aí você é mais confiante, aí você é mais confiante, você começa a ter sucesso, você começa a se dar bem nas coisas, lá na empresa, eu começo a ajudar o meu cliente mais que os outros, as pessoas começam a me olhar de uma maneira diferente, né? E aí quando eu tenho um sucesso, a minha autoestima eleva. Então é uma sequência, né? É um processo, uma coisa vai dependendo da outra o tempo todo. É um círculo virtuoso. Deixa eu mandar aqui um beijo para uma seguidora minha, né, que está acompanhando a gente de São Paulo, a Mônica Santos, está acompanhando a gente, aliás, no outro dia nós fizemos uma pauta aqui sobre a Flup, né, e ela adorou o programa, fez um elogio, amei a sua fala, viu, Mônica? Então um beijo para você, Mônica Santos, que nesse momento está em São Paulo ouvindo a gente aqui sobre essa questão do não passar na prova do Enem, o que significa isso para a autoestima dos jovens, também para a cobrança da família. Agora, em relação a essa cobrança também, Dilza, como é que a família pode chegar nesse aluno? Na cobrança, em acalentar ela de uma forma mais significativa? Porque tem muitas famílias que fazem isso, né? A mãe acompanha, vai dar tudo certo, se não passar dessa vez não tem problema, mas tem outras que caem em cima da cobrança, até porque por falta de responsabilidade do próprio candidato. Então são dois fatores aí que eu queria que você analisasse também, Dilza. Primeiro eu queria colocar assim, que toda generalização é perigosa, né? A gente vê alguns jovens aí bastante determinados, disciplinados, e que mesmo assim não tem sucesso no Enem. Então, precisa ver o que está interferindo aí nesse resultado, né? Então, a gente vê como comportamento padrão exatamente isso, né? Os jovens dentro dos seus quartos, sem se relacionar, sem conhecer, né, a realidade do seu país, a realidade do mundo. A gente vê isso como comportamento padrão. Mas existem sim, eu conheço jovens bem determinados e bem antenados com tudo que está acontecendo. E tem aqueles que conseguem fazer tudo. Tem. Fica no quarto, sabe de tudo. É a disciplina, né? É a disciplina. Você ter hora para tudo. Você saber separar um momento para tudo. Com relação ao apoio da família, a não cobrança, né? Aí a gente fala realmente apoio. O que é você apoiar? Faz um paralelo de novo com o bebê, né? O bebê, você deixa ele caminhar e você tá por perto, né? Protegendo, sem ele saber, né? Protegendo, se ele cair, para ele não se machucar, assim, de uma forma muito até perigosa, né? Colocar em risco a vida, não deixa cair de determinado lugar, mas você fica por trás apoiando, né? Você não toma frente, você não vai caminhar por ele, você não vai usar os passos dele, né? Deixa caminhar e por trás dando apoio, aconselhando, conversando, né? É nesse momento que a família reforça os valores importantes para aquela família, porque aquele ser humano, aquele jovem ainda está em formação, né? Ainda não é. Hoje a gente vê, já está comprovado cientificamente, que o adulto ele se torna adulto mais tarde, né? Do que na minha geração, por exemplo, a gente se tornava adulto muito cedo. Muito cedo a gente já tinha responsabilidade de trabalhar, às vezes até sustentar uma família, né? Mas hoje estão cada vez mais tarde se tornando adulto. A ciência mesmo. Vocês acham, considera. Tanto você, Dilza, quanto o Márcio, vocês acham que essa escolha, né, como da nossa geração, né, que tá aí, já fez vestibular, que já se entrega, né, em relação ao Enem,
Vocês acham que é vestibular, né? Vocês acham que essa geração agora, como a nossa também, se cobra muito, né? E nesse caso, onde é que eu quero chegar? Acha que escolheu uma profissão correta, quando na verdade não é aquilo que ela queria, né? Por um erro, e aí ela se frustra também, e aí chega na hora da prova do Enem, poxa, não era bem isso que eu queria fazer. São alguns cenários, são algumas situações que a gente vê muito, né? O jovem que tem que fazer a escolha muito cedo pela profissão, né? E às vezes com 14, 15 anos, 16 anos, está fazendo uma prova desse nível do Enem para já focar no seu futuro profissional. Uns estão muito bem resolvidos. Eu creio que muitos deles também não estão. Cadu, Márcio, eu tenho 3 filhos, né? Uma filha de 28 anos, que é minha chefe, minha sócia, minha chefe na empresa, né? Eu tenho uma filha de 20, fez 25 anos, que também minha sócia num outro negócio, no negócio de aluguel de stand-up, né? As duas passaram no Enem. Bom saber, porque eu faço stand-up. aí tá vendo? Então, e tem um garotão de 15 anos, né? Um garotão de 15 anos. Ainda não é seu sócio. Como é que já é meu sócio. já é. O rapaz é empreendedor, olha só. E assim, eu queria falar uma coisa sobre o que a Gilda falou. Essa questão do estar por perto para proteger, mas muito importante, é preciso deixar cair. Isso. É preciso apoiar, deixar doer. Isso. Por que o jovem chega no meio do caminho e fica apavorado quando tem que trocar de escolha? Porque o tempo inteiro ele escutou, o tempo inteiro ele ouviu alguém no ouvido dele, né, formando a cabeça dele de alguma maneira, dizendo o que era o caminho dele. Então ele não tem certeza do que ele quer, porque ele realmente não se conhece. É para isso que precisa o apoio. Isso, né? Apoio, não proteção. É diferente. E é para isso que precisa também o apoio profissional, né? Para que ele comece a se entender, a enxergar melhor. Gente, se entender. Saber quem você é, o autoconhecimento que a Dilsa falou lá no início, não é um desafio. É um desafio, não é uma coisa tão simples assim. Então, você precisa de ajuda para chegar a esse autoconhecimento. Então, nesse caminho, você provavelmente pode ter... e aí eu falei dos meus 3 filhos, porque eu me lembrei da Luana. Eu sempre fui um cara da tecnologia, parei da psicopedagogia, calma. A Luana é a primeira, do meio a primeira, de 28. E eu sempre fui um cara da tecnologia, eu sempre fui apaixonado por física, por eletrônica, por robótica, computação. Então eu desenvolvo sistema, faço muita coisa, mas isso não vem ao caso. Então a Luana me acompanhou muito, ela sempre foi muito próxima de mim. E ela resolveu fazer física. Eu olhava para ela e falei, meu Deus, não tem nada a ver com essa criatura. Eu sabia que ela estava fazendo por mim e não por ela. Né? E ela resolveu fazer física. O que eu fiz? Eu fiz vestibular na mesma época, passei também, fui fazer física junto com ela. Né? Então a gente fez junto ali e tal. Eu gosto de estar próximo de alguma maneira, de participar. Claro que a uma certa distância, mas num dado momento ela percebeu, cara, física não tem nada a ver com ela. Nada a ver com ela. Eu falei, cara, o que você está fazendo? Vai embora, faz o que você quer. Você está olhando para mim e percebeu o que você quer. E ela descobriu que a praia dela é administração. Hoje, graças a essa escolha dela, ela é minha parceira e minha sócia. E ela é consultora do Sebrae, ela é treinadora, ela está num pleno sucesso de vida. Porque ela teve, mas ela investiu errado 3 anos da vida dela. Mas não tem problema, sempre é tempo quando você está determinado. Né? Então, assim, e aproveita por onde você passou. Não foram 3 anos perdidos. Foram 3 anos em que você descobriu coisas que você não deveria ter feito, ou que você não precisa fazer mais. Né? Então, tudo sempre tem um aprendizado. Dilsa, vamos embora. Então, eu queria falar isso, que o jovem também fica muito ansioso hoje, porque tá achando, vou fazer o Enem, aquilo ali vai determinar a minha vida, né? Eu preciso passar porque minha vida está determinada agora no Enem. Não! Eu tenho clientes com 40, 50 anos que querem mudar de carreira. Sempre é possível mudar de carreira. Com planejamento. Então, começou a fazer determinado curso, não está feliz, não está se sentindo realizado ali, e aí é importante o apoio da família, né? Nesse sentido, é lógico que também tem que ter vai ficar eternamente estudando, em algum momento tem que contribuir, tem que
né, começar a se sustentar, a caminhar com as próprias pernas, como você falou. Mas não ficar ansioso, né? Eu mudei fui por um outro caminho, né, depois de 54 anos de idade. Então, eu fechei um ciclo e abri um outro. Então, é possível sempre mudar e sempre alinhar caminho. Pra gente fechar, porque tem muita gente que tá pensando assim, mas é muito fácil quando tá tudo correndo muito bem. A gente tá realmente enfrentando no país uma crise absurda, mas eu uso uma palavra que eu gosto muito também quando eu faço as minhas palestras, é que o brasileiro, o carioca principalmente, é um ser criativo. Então, se você também tá bloqueado por uma questão de frustração, né, após um Enem, alguma coisa assim, você não abre a sua mente para a criatividade. Com certeza. O que representa para você, Dilza, e para você, Márcio, a questão da criatividade para a gente fazer essa revolução? Dá para fazer até um outro programa, né? Uma revolução no pós-Enem se a gente realmente não conseguir atingir um objetivo. Bom, brasileiro realmente, né? Até existe uma frase muito interessante que diz que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? De tão criativo que é. Então, é aproveitar isso, porque às vezes só vê um caminho. Eu quero me formar, ser alguma coisa e trabalhar numa empresa e tal. Gente, é preciso, existem milhões de caminhos, né? Então, abre a mente. E o profissional, o coach de carreira está aí para isso, né? Quais são as possibilidades que você, com as suas aptidões, com os seus conhecimentos, com as suas experiências, quais são as possibilidades que você tem no mercado, né? Você pode empreender, enfim, a gente não tem muito incentivo no Brasil para o empreendedorismo, mas é interessantíssimo. O empreendedorismo, ele gera emprego e vai fazer até o país contribui para sair dessa crise. Tem uma coisa legal, quem acompanha a política, todos os políticos falaram de empreendedorismo. Todos falaram em algum momento de empreendedorismo. Então, alguma coisa está acontecendo, é o momento, né? Isso. Mas não era disso que eu ia falar, não, eu ia falar de outra coisa. O Cadu falou da criatividade, e quando eu penso em criatividade, eu penso numa coisa que se chama visão lateral, a lateralidade, né? Que é o fato de você poder olhar por outros ângulos. Quando a gente passa a olhar as coisas por ângulos diferentes, a gente começa a encontrar soluções diferentes. E uma outra coisa que a Dilza falou, essa questão da oportunidade, a gente fica tão focado no problema, a gente fica tão focado na porta que está fechada, perfeito, que a gente não percebe que tem 10 outras portas se abrindo ao lado. Focar na solução. Então a gente só olha a única porta que se fechou, se revolta, autoestima baixa e você não consegue enxergar mais nada ao redor. Perfeito. Então, para isso é preciso essa visão, olhar de forma mais abrangente para que a gente possa perceber as oportunidades que a gente pode ter. Que perfeição de bate-papo esse, tá vendo? A gente deu um banho de otimismo aí, nesse momento em que a gente vai desejar boa sorte para essa turma toda no domingo, sim. Né? Segunda-feira é um outro dia, depois da prova é um outro dia, vai ter um programa na TV Brasil, caiu no Enem, e depois no domingo tem a correção da prova às 8h30 da noite, com o pessoal lá dos especialistas, né? E a querida Karina Cardoso, um beijo para você, Karina. Caiu no Enem na TV Brasil, canal 531 da NET e também no canal aberto, canal 2. Bom, aquela velha história, muita gente fala que a questão da limonada, do limão, a gente faz uma limonada. Eu sou mais desafiado, eu gosto de fazer, quem não gosta de limão, gostar de limonada. Um abraço pra vocês. Fui, Cadu Freitas, obrigado pela audiência de vocês todos. Obrigado, Dilza, obrigado, Márcio, obrigado, Roberto. Eu que agradeço. Valeu, Marcos Leite, valeu, Tony Golão, um abraço, fui, tchau.